Fernanda, durante o tratamento, né, a recaída é um dos grandes desafios, né, tanto para o paciente como para a família, como até para os profissionais que acompanham aquele paciente. Quando ocorre a recaída, volta-se para a estaca zero? Eu acredito que não. Né? Eu acredito que a recaída, ela é parte do processo, né? Muita gente fica, eu já estava há 2 anos sem usar, ai meu Deus, agora eu recaí, vai começar tudo de novo, e olha o tempo perdido. Eu entendo que a recaída é para a gente aprender mais sobre a gente. Então, olha, eu entendi que esse tipo de coisa me leva a sentir fissura, esse tipo de situação, um tipo de situação que eu não sei lidar ainda, e aí eu vou lá e recaio. Então, eu acho que o importante é a gente entender que as recaídas vão se espaçando ao longo do tempo até que a gente consiga a abstinência total, né? E é possível um tratamento sem recaída? Quer dizer, acontece? Eu acho que pode acontecer de tudo, mas acho super difícil. Acho que a recaída, em geral, é mais a regra do que a exceção, né? Acho que é claro que pode acontecer de tudo, mas acho que é comum, né? Quando a dependência é muito crônica, é muito difícil você falar, olha, agora eu não vou mais usar, seja que a gente esteja falando, né, de álcool, de nicotina, de cocaína. É muito difícil você falar, hoje eu não uso mais e aí nunca mais usar para a vida, né? Claro que acontece, com o cigarro eu já vi muita gente me dizer, não, o dia que eu joguei aquele maço fora, eu não usei mais, não fumei mais, né? Mas eu acho que a recaída é mais a regra do que a exceção. Você mencionou o álcool, mencionou também o cigarro. Agora, existem diferenças, né, nesse processo? Quer dizer, é mais fácil recair em determinado tipo de substância ou o processo é parecido com todas as substâncias? Eu acho que cada droga tem sua peculiaridade, né? Então, por exemplo, a nicotina tem uma síndrome de abstinência muito rápida. Então, em meia hora, dependendo do quanto a pessoa fuma, né? Em meia hora, 1 hora, ela vai começar a sentir a síndrome de abstinência. Então, acho que cada droga tem a sua peculiaridade, então pode ser diferente, podem ter drogas que são mais fáceis de evitar e tal, mas o processo em si que leva a recair, que são os eventos estressantes, a primeira dose e os estímulos que estão associados, é igual para todas as drogas. Entendi. A Zilda Aparecida, ela fala que parou de fumar há 13 anos já, mas que ela sente até hoje muita ansiedade e essa ansiedade faz ela comer bastante, né? Olha... A ansiedade é um padrão comum mesmo no período de abstinência? Pode durar para sempre? É muito comum, né? Então, no caso da nicotina, que é uma droga que a gente diz que abaixa a ansiedade, né? Então, sentir ansiedade na retirada é muito comum. E é muito comum as pessoas também substituírem, né? Para sempre, eu acho que é uma palavra muito forte, mas acho que sim, se a gente não for lidar com essa ansiedade, às vezes em terapia, no nosso cotidiano, que levava a gente a fumar e a gente está realocando para outras coisas, talvez a gente vá sentir sim, sempre. A ansiedade, A ansiedade. Né? E é mais fácil recair em algum momento do tratamento? Quer dizer, quanto mais no início, ou quanto mais no fim, ou sempre há uma chance parecida de ocorrer a recaída? Talvez mais no começo, né? Eu acho que quando a pessoa ainda está muito envolvida naqueles problemas que faziam ela usar a droga, a síndrome de abstinência, a fissura, são muito mais fortes no começo. Então, acho que sim, no começo é mais difícil. Mas tem um caso de gente, eu não vou lembrar o nome dele, mas tem um caso de um ator muito famoso americano, que ele chegou a passar 20 anos sem usar heroína, e aí ele usou uma única vez e acabou tendo uma overdose, depois de 20 anos sem usar. E aí foi um único evento de uso, mas com um quadro de overdose. Exatamente. A overdose sempre é um perigo, né, principalmente para as drogas estimulantes, né, e quando tem a recaída realmente é um cenário assim de muita imprevisibilidade, né, Exatamente. em que qualquer coisa pode acontecer. E algumas pessoas estão perguntando como ajudar, né? Então, a pessoa evitar a recaída. E eu vou emendar uma segunda pergunta junto, que é como lidar com a recaída quando ela acontecer.
Como ajudar a evitar? Eu acho que tem que ajudar a pessoa a reconhecer. Então, vamos pensar no caso dos estímulos que estariam associados à droga. Então, quais seriam os gatilhos? Para cada pessoa é um, né? Então, para mim, fumante, vamos pensar no caso do fumante. Então, para mim pode ser a festa, para alguma pessoa pode ser porque eu bebi, outra pessoa pode ser o cafezinho, o horário do dia. Então, acho que a gente precisa aprender a reconhecer quais são esses gatilhos que levam, aprender a reconhecer quais são os eventos estressantes que são mais difíceis para a gente lidar, né? Entender que espaço que a droga foi ocupando, né? No sentido, quando a gente pensa em drogas ditas como mais pesadas, como o álcool, a cocaína, né? Então, por que a droga estava na minha vida? Que espaço ela foi ocupando? Eu acho que fazendo essa autoobservação ajuda muito a gente prevenir. Então, se a gente entende o que está acontecendo na nossa vida, por que a droga estava ali, a gente acaba prevenindo bastante, né? O resto da sua pergunta foi? Não, era exatamente, né, pensando assim, tanto em como evitar e como lidar caso a recaída aconteça. Lidar né? caso aconteça. Eu acho que não é motivo... É claro que todo mundo fica frustrado, a pessoa fica frustrada, a família fica frustrada, mas eu acho que é importante lidar como um aprendizado. Olha, deixa eu entender o que me levou a recair, o que está acontecendo e vamos, né, deixa eu começar de novo, não deixar essa recaída afundar de novo, virar um uso muito crônico de novo, então rapidamente retomar para abstinência, né? Acho muito importante. A Francisca, ela está perguntando, né, ela tem a sensação de que a dependência que ela sente vivenciar em relação à comida é a mesma que ela já vivenciou em relação à droga. Essa relação é parecida mesmo? A gente pode dizer que uma pessoa que desenvolveu dependência para alguma substância é uma pessoa que é propensa a desenvolver outros tipos de dependência e de comportamento compulsivo? Acho que a gente pode pensar que sim, né? Se a gente entender que tem, por exemplo, um transtorno de ansiedade por trás, é comum que a gente realoque ele para outras coisas, né? Então, hoje não existe um transtorno de dependência de comida, a gente não tem isso, a gente tem transtornos de compulsão, mas literalmente de dependência, não tem isso nomeado, né? De comer, mas se a gente entender, por exemplo, que por trás de uma dependência de drogas estava um transtorno de ansiedade, é muito comum você ir para outras coisas, né? Mesmo variar entre drogas. Eu tive um cliente uma vez que usava crack e ele, para conseguir diminuir a dependência de crack, começou a usar muita maconha. Também já tive um cliente de cocaína, que para diminuir a cocaína, ele zerou a cocaína, mas aí acabou utilizando muita maconha. Então, você troca, inclusive, entre as drogas. Às vezes acaba ficando um pouco mais funcional, mas às vezes continua um padrão muito ruim mesmo assim. E que compromete, né, Que o continua cotidiano comprometendo o cotidiano. do paciente. Algumas estratégias, né, alguns tratamentos, eles focam principalmente na redução do consumo, né? O objetivo final é interromper, obviamente, mas eles partem do pressuposto de que é preciso fazer isso aos poucos. Outros modelos propõem uma interrupção imediata. Existe um método melhor? Como é que funciona? Perfeito, acho que essa é uma ótima pergunta, né? As pessoas às vezes têm um mito que para largar as drogas precisa parar amanhã, né? Eu acho que não tem um tratamento ideal, cada caso é um caso, né? Então tem gente que quando aparece no nosso consultório está fazendo um uso crônico tão ruim, tão danoso, que sim, a abstinência total precisa ser imediata, às vezes com uma internação ou voluntária ou compulsória, né? Mas muitas vezes a gente pode ir diminuindo o uso das drogas, de qualquer droga, né? Aos poucos, e aí retomando as atividades da vida da pessoa, né? Então, sei lá, se a dependência de álcool. Então, em vez de beber de manhã, vamos trocar para a noite, vamos beber e não vamos dirigir, né? Vamos tirando as coisas que a pessoa vai se colocando em risco, vamos diminuindo a quantidade. E aí, às vezes, a pessoa volta a retomar atividades que não fazia antes, então volta a trabalhar, volta a sair, e aí vai ocupando o lugar que o álcool ocupava, por exemplo, né? Então, eu acho que não tem regra. Tem casos que você precisa parar com a droga imediatamente, tem casos que você pode diminuindo e uma hora a droga perde a função que ela estava ali ocupando na vida da pessoa, né? Isso leva até uma outra questão importante,
parte dos pacientes que eu atendo, né, eu atendo também pacientes com dependência química, uma coisa que sempre é importante entender, né, no tratamento é que, embora a droga ela produza prejuízos, né, para a pessoa, na vida dela, o fato da pessoa usar não se deve simplesmente ao processo químico, como a Fernanda explicou agora. A droga ela vai aparecer ali para preencher algum vazio, alguma dificuldade que aquela pessoa enfrenta. Bom, só que o que acontece, quando a pessoa começa a se tratar e ela entra num processo de abstinência, aquele vazio volta, né? Quer dizer, o que o paciente, aí de novo, a família também, junto com o paciente, pode pensar em termos de estratégia, porque vai aparecer uma angústia, né? Além do processo químico, a fissura e tudo mais, vem uma angústia que é daquele vazio que a droga preenchia pelo menos no momento do uso, né? O que uma pessoa em abstinência que está lutando ali para evitar a recaída pode fazer no cotidiano para, enfim, enfrentar ao mesmo tempo os problemas que ela já tinha antes da droga, né? Perfeito, né? Eu acho exatamente isso que a gente vê no consultório mesmo, né? Fica um vazio. Então, a droga ocupava, ela não entra na vida das pessoas, né? Então, tem o uso recreativo da droga, mas quando as pessoas passam a fazer um uso mais crônico, não é à toa. Em geral, tem um vazio que a droga vai ocupando, né? E quando a droga sai, a gente tem que olhar para aqueles problemas que a droga estava ocupando e a gente não olhava, né? É muito incomum a gente receber pacientes com dependência de drogas sem ter algum transtorno mental associado, né? Alguma transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo. E acho que é muito importante e olhar para esse buraco, né? Então, inserir atividades que levem a prazeres, seja vamos almoçar em família, vamos voltar a trabalhar. Então, tudo que a família e a pessoa puder pensar em variar atividades de prazer, retomar contato com alguns amigos perdidos, né? Tudo que acrescentar de variabilidade, né, para que entre em contato com prazeres antigos e tal, acho que é válido, é super importante. Legal. E uma última pergunta medicamento. Existem medicamentos que podem auxiliar na manutenção da abstinência? Os psiquiatras podem contribuir, né, nessa etapa, ou os medicamentos ainda não atingiram um desenvolvimento tal que seja útil ali para quem está evitando a recaída? Eu acho a medicação super importante quando a gente está falando de dependência, né? Eu nunca atendi no consultório um dependente sem ter um acompanhamento psiquiátrico. Eu não sou psiquiatra, então vou tomar uma liberdade aqui para falar de medicação. O que eu entendo é que falta muita medicação voltada exclusivamente para a dependência, né? Então, o que a gente consegue muito é tratar os transtornos associados, então tratar um eventual transtorno de ansiedade, uma eventual depressão, mas drogas específicas para o álcool, para maconha, eu acho que ainda falta bastante, né? Acho que é importante o tratamento psiquiátrico para tratar esses transtornos associados, mas acho que ainda falta, a pesquisa ainda precisa avançar bastante. A gente tem visto aparecerem drogas novas lá nas pesquisas com animais ainda, que são drogas que estão de olho em tratar o sistema neural de estresse, que tem sido o sistema-alvo hoje em dia para a gente pensar em dependência. Então, talvez nos próximos anos surjam drogas nesse sentido, mas acho específicas ainda tem muito poucas. Tá certo. Quer deixar uma última mensagem para quem está enfrentando aí o problema da dependência? Acho que uma mensagem importante é não desistam, né? Tem muita coisa para enfrentar, não entendam recaídas como um fim, e sim como um aprendizado. Eu entendo que é frustrante, mas faz parte do processo, faz parte da gente se conhecer. Então, acho que sempre tem esperança, sempre tem tratamentos, tem gente que se dá bem com terapia, tem gente que se dá bem com AA, com NA. Busque o que for melhor para você, que eu acho que sempre tem esperança. Tá ótimo. Fernanda, obrigado da sua participação, de ter vindo até aqui participar dessa conversa. Obrigado para você também que enviou perguntas, que acompanhou aí assistindo.
Lembrem, né, que tem o texto da Fernanda, o link está aí junto com o post do vídeo. Acessem o blog para ler outros textos também sobre outros temas. Boa noite e até a próxima.